Deus a Bíblia Sagrada, no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Essa noite é uma noite muito especial, porque a festa no céu, quando o pecador se arrepende. E a palavra de Deus aqui em João capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 11. João capítulo 1, versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Amém. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia. Valorize ter a sua Bíblia. A Bíblia é algo pessoal, cada um tem na sua, e para fazer estudos, para ler, para meditar, como disse a pastora Flávia hoje pela manhã, numa ministração muito especial da palavra do Senhor. Diz assim, João capítulo 1, versículo 11, diz assim: Ele veio para o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Digam todos amém. Assenta aí no seu lugar. Preste atenção na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela consegue, olha, a palavra de Deus ela tem o poder de transformar a nossa vida. A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a história. E é isso que Deus está fazendo na vida de cada um desses que vão passar pelas águas do batismo. É isso que Deus está fazendo cada dia nas nossas vidas, transformando a nossa história. Deus, Ele não quer, nunca quis que o homem sofresse. Deus jamais queria que o homem fosse um homem que tivesse fracassos, derrotas. Deus nunca quis que o homem fosse um homem perdido. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele bate na porta do coração. Apocalipse diz que Jesus, ele bate na porta do coração. E é por isso que a palavra de Deus diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele bate na porta do coração do ser humano. Se o ser humano abriu a porta, ele entra e faz as mudanças que precisam ser feitas para que o homem seja um homem pleno. Mas quando o ser humano não abre a porta do coração, Deus então não arromba. Deus não arromba coração. Deus não entra como ladrão. Deus, ele bate e espera que o homem abra o seu coração. Por isso eu tenho batido nessa tecla de que coração fechado, Deus não pode fazer nada. Quando um coração está fechado, ele nem escuta as batidas que Deus dá na porta dele. E é por isso que o ser humano tem sofrido tanto. A Bíblia fala sobre aflições que o ser humano vai ter. Mas ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci. Quando o Senhor, ele disse assim, olha, eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Aqui, gente, vocês que estão fazendo um chazinho aí, tem uns que estão fazendo um chá. Hoje o negócio está pior. É assim um chá, um agrupamento. Se você veio adorar o Senhor, se você veio com propósito, eu acho que
chegou a hora de ouvir a voz do Senhor, não é mesmo? Até agora nós vimos cantar, é coisa nossa, nós fazemos, nós cantamos, nós oramos, mas quando é a hora da palavra, é Deus falando, né? Então quando Deus fala, é algo muito impressionante, eu acho maravilhoso. É tão impressionante quando a pessoa tem o poder do Espírito Santo, porque a palavra é a parte mais importante do culto. Porque é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que traz prosperidade, é a palavra que lava. Se você vê na Bíblia, quando se fala da palavra, ela tem efeitos. Ela surte efeito na nossa vida. Não é só palavra, é uma palavra rema, é uma palavra que cura, que liberta. E quando você não pega, é por isso que muitos entram na igreja e saem da mesma forma, mesminha ou pior. Por isso que muitas pessoas entram dentro da igreja e elas não têm mudanças. Não tem mudança, nunca tem mudança. Mas quem encontra Jesus, a Bíblia diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Foram feitos filhos de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Quando se bate na porta, quando alguém de honra bate na porta da sua casa, o que você faz? Você logo abre a porta, põe para dentro, arruma a mesa, já serve um café, já põe para dentro. Você quer que aquela pessoa, o que acontece? Você quer fazer o melhor para aquela pessoa. E quando Jesus bate, Jesus batendo na porta, ele diz: se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você. Cear é comunhão. Ceia é comunhão. Quando Jesus diz: eu vou entrar e vou cear, eu vou entrar e vou ter comunhão com você. Sabe o que é comunhão? Comunhão é intimidade. Comunhão é eu saber tudo dele e ele saber tudo de mim. Olha para você ver como que a palavra ela é simples de entendimento. O que Deus ele quer fazer, ele quer ter, olha, ele quer interagir com o ser humano. Ele não quer simplesmente ser chamado de Deus simplesmente, mas ele quer falar comigo e com você. Ele quer agir na nossa vida, ele quer fazer a diferença na nossa vida, ele quer nos transformar, quer mudar a nossa vida, quer mudar a nossa história. Mas nós precisamos abrir a porta e deixar ele entrar para dentro. Quando nós abrimos a porta, ele diz: olha, porque, olha o que ele diz aqui: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sabe o que é isso? Nós precisamos entender. Deus não é uma religião que se passa, uma tradição que se carrega. Porque está dizendo que não é por obra da carne, olha, não é sangue, quer dizer, não é coisa que você nasce, você não nasce de um homem e de uma mulher, mas nasce de Deus. É um novo nascimento, é uma nova vida, é uma nova história. Por isso que uma história ela tem que ter começo, meio e fim. O nosso começo, nós chegamos acabados dentro da igreja. Alguns vêm com alegria, outros vêm destruídos, outros vêm com problema, outros vêm doente. Aí depois Jesus pega e vai lavando, e vai limpando, e vai purificando, e vai curando, e vai fazendo ao rebuliço na vida da pessoa. E o último passo, ele nos leva para encontrar com ele. Essa é a verdadeira vida com Jesus. A vida com Jesus, ela começa quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida. Quando aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, o que acontece? Ele entra para dentro. E quando ele entra para dentro, ele começa as mudanças. E por mais que doa essas mudanças, ele está conosco para caminhar conosco nesta mudança. Essa mudança ela pode ser radical, se você deixar ele tocar na sua vida. Quando você vê alguém que chega dentro da igreja viciada, quando você vê alguém que chega na igreja totalmente destruída, e de repente você vai vendo aquela pessoa, a vida foi mudada. Aquele que se drogava não droga mais.
Aquele que caía na rua não cai mais. Aquele que não tinha moral nenhuma já tem. Olha, aquele que mentia já não mente mais. Sabe por quê? Porque Deus, ele entra lá dentro e ele começa a fazer uma inspeção e vê aquilo que precisa mudar, e ele começa a mudar. E isso é a verdadeira comunhão com Deus. É a verdadeira comunhão. Você já viu que quando no mundo tem um ditado que fala assim, que para a gente conhecer uma pessoa, a gente tem que comer 1 quilo de sal com essa pessoa, não é mesmo? Já viu esse ditado? A pessoa fala assim, ó, você só vai conhecer, come 1 quilo de sal com fulano, né? Você vê esse ditado. E o ser humano, quando você se aproxima muito dele, você começa a ver as coisas que não são boas na pessoa. Aí só come 1 quilo de sal, por quê? Porque aquela pessoa que às vezes você pensa, nossa, conheci uma pessoa, que coisa maravilhosa, a pessoa é maravilhosa, a pessoa, nossa, que pessoa boa, que pessoa. Aí de repente você começa a ter mais intimidade com a pessoa, você começa a ir na casa da pessoa e começa a conhecer mais, conhece a família, começa ali, aonde você começa a abrir a geladeira, o outro começa, entendeu? Aquela intimidade, de repente começa o mas fulano fala demais. Mas fulano, começa a aparecer as coisas erradas. É ou não é, igreja? Aí você começa a olhar a pessoa e falar assim, não, mas ela é muito ciumenta. Ah, mas ela é muito orgulhosa. Ah, mas ela é muito isso, ela é muito aquilo. E começa então a aparecer os problemas da pessoa. Aí com Jesus, sabe como que é? Porque o ser humano, ele vê as deficiências e começa a afastar, a falar mal da pessoa, a sair fora daquela pessoa. Nossa, não quero ter nem mais conversa com a pessoa. Mas Jesus não. Jesus, ele come o sal, ele já sabe quem você é, ele sabe o que você precisa. E ele diz, olha, vem para mim que eu vou te mudar, eu vou te transformar, eu vou fazer de você um vaso precioso. Aleluia, glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, é que merece. Dá uma salva de palmas. Jesus merece. Aleluia, glória a Deus. Você pega, a Bíblia diz assim que Jesus, ele pega um vaso quebrado, aí você pensa assim, ele vai colar como nós fazemos, não é mesmo? Nós, quando quebra um vaso, não é mesmo? Um vaso bonito, se quebra, o que a gente pega? A gente pega uma super bond, não é mesmo? E cola ali aquilo ali, e ainda fala assim, ah, nem parece. E a gente, quando aparece um pouquinho, a gente ainda põe um enfeite assim, para em cima do lugar que foi quebrado, né? E fica bem camuflado, quebrado ali, põe uma florzinha ali do lado, põe um adesivo para desaparecer aquele rachadinho do coisa. Aí as pessoas pensam que Jesus faz a mesma coisa. Pensa que Jesus pega o vaso e começa a dar, vamos colocar um super bonde aqui, o Espírito Santo vem cá, traz a super bonde lá, traz lá que nós vamos começar a colar esse camarada aqui. Não, Jesus, ele pega o vaso que só deu uma trincada, ele pega o vaso e faz, e joga aquele vaso no chão e quebra ele todo. Meu irmão, tem que ser de Deus para acontecer isso na sua vida. Deus não faz remendo. Deus não pega o homem e fala assim, não, aquele ali bebia, não, mas ele bebia uma cachaça. Não, hoje ele bebe só um engradado. Ah, naquele ali, não, aquela ali era prostituta, ela vendia o corpo. Não, hoje ela só mora com fulano. Não, Jesus não pega vaso e vai colando, não. Jesus, ele pega o vaso e joga no chão, quebra ele todo e começa a fazer um vaso novo. Mas deixa eu te contar uma coisa, o que acontece? Isso serve para todos nós. Deus só vai pegar o vaso e jogar no chão e quebrar, se você permitir. Porque senão continua dentro da casa dele, rachado, quebrado, destruído, sem valor. Porque um vaso quebrado, ele perde valor. Você vai nesses lugares que compra vaso, tem lá um rachadinho que você quase não está vendo, mas ele despenca o preço dele. Porque ninguém compra nada rachado, quebrado.
O único que comprou vaso quebrado, rachado, destruído, é Jesus Cristo, e pagou com sangue. Ele diz que o sangue dele nos comprou, é por preço muito alto, pelo preço de sangue que ele comprou a humanidade perdida, rachada, quebrada, destruída. E ele disse: eu estou comprando isso com preço altíssimo, ninguém faz isso, mas eu comprei tudo isso, sabe para quê? Para jogar no chão e fazer um vaso de honra. Aleluia! Jesus quer fazer de cada um de nós vaso de honra, vaso precioso. E sabe o que acontece? Quando um vaso se deixa quebrar, quando o vaso chega e fala: Senhor, olha, eu estou passando aqui nessas águas, mas eu estou passando aqui, eu quero que o Senhor mate o velho homem, eu quero nascer de novo, eu quero ser imagem e semelhança do Senhor. Aí Satanás ira, o diabo fica louco, porque ele adora vaso rachado. Satanás adora vaso que está quebrado, colado. O mundo, ele costuma pegar esses vasos quebrados e ir colando, tirando o valor da pessoa, humilhando as pessoas. O inimigo usa o mundo para fazer de pessoas tão lindas pessoas sem valor. Pessoas que por causa de uma rachadura perderam toda a sua graça, perderam toda a sua formosura. Porque a Bíblia diz que nós fomos feitos para ser imagem e semelhança de Deus. Mas o diabo fica atrás de vasos rachados, vasos que estão desgastados, arranhados. Porque quando ele vê um vaso quebrado por Jesus, ele não pode com esse vaso. Por mais que ele esteja ainda quebrado, por mais que ele ainda esteja na máquina, para ser, colocado no lugar, Satanás não pode tocar num vaso que Deus está trabalhando nele. Minha irmã, meu irmão que está aqui, se você tem deixado Deus trabalhar no vaso que é você, por mais que hoje você esteja se sentindo rachado, quebrado, se você deixar Deus continuar agindo na sua vida, você vai ver que mesmo que ele jogou no chão, ele diz: eu faço a ferida, eu cicatrizo. Ele joga no chão, e com amor que a gente não sabe explicar, ele começa a agir na vida do vaso. E o vaso não gostava de Deus, passa a amar Deus. O vaso não gostava, não tinha prazer nas coisas de Deus, passa a ter. Passa a ter prazer de vir na igreja, passa a ter prazer com a meditação da palavra. Porque por mais que quebrado você esteja, por mais que você esteja na prensa para fazer, para formar o vaso, porque nós estamos em construção. Diga para esse irmão: irmão, tenha paciência comigo, eu estou sendo construído. Tem paciência. As pessoas dizem assim para mim: nossa, mas você tem paciência demais. Eu digo: Deus está tendo tanta paciência comigo, não é? Deus tem tanta paciência comigo. Quando Jesus estava me chamando, batendo na porta do meu coração, falava assim com a minha mãe assim: mãe, eu sei que uma hora eu vou ser crente, mas olha, deixa eu curtir minha vida. Porque eu achava que aquilo que era vida, o que eu vivia que era vida. Vaso rachado, humilhado, vaso sem valor, nem mesmo para mim, nem eu dava valor a mim mesma. E quando você não dá valor para você, como dá valor às outras pessoas? Aí o Senhor, a paciência que Deus teve comigo, eu dizia para a mamãe: mãe, pode ficar tranquila, uma hora. Mas essa hora eu achava assim: quando eu ficar velha,
Dentro de mim eu pensava assim, quando eu ficar velhinha, né? Que eu achava lá no meu tempo, lá naquele tempo, eu achava assim que para ter religião, essas coisas de Deus, tem que ser para Deus, assim, pessoas velhas, doentes, necessitadas. Eu não achava que Deus era essa coisa tão boa, que faz com que a gente seja feliz, que a gente tenha paz. Essa penumbra das 6 horas da tarde que eu falo, era todos os dias, quando dava 6 horas, e principalmente aos domingos, quando dava 6 horas da tarde, batia aquela penumbra, não sabia, tinha só uma religião, não conhecia Jesus, não conhecia a Bíblia, conhecia nada, vinha aquela tristeza, aquela opressão, e muitas vezes eu me pegava chorando, uma adolescente, chorando por quê? Por causa da tristeza que o diabo colocava. A Bíblia fala sobre o meio-dia. Meio-dia, mortandade que assola ao meio-dia. Muitas pessoas têm essa tristeza ao meio-dia. O diabo assombrando pessoas. Mas Jesus está batendo e pessoas estão dizendo, deixa para depois. E eu mesmo com essa agonia toda que eu sofria, tinha medo da morte. Não sabia o que ia acontecer depois da morte. Ficava como o mundo fica. O que será? Ninguém nunca voltou para falar como é. Como será a morte? O que será depois da morte? E aquilo já me perturbava. Eu pensava, meu Deus, se mamãe morrer. Mamãe devia ter 40 anos, está com 82 anos hoje. Olha quanto tempo o diabo ia me fazer sofrer. Por causa da falta de Jesus. Jesus não é uma história, não é uma lenda. Jesus não é mais um mártir. Jesus é a vida. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Quando conhecemos a Bíblia, nós conhecemos Jesus. Quando conhecemos a Bíblia, nós conhecemos o caminho. Quando conhecemos a palavra, nós conhecemos a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Jesus entrou na minha vida. E quando Ele entrou na minha vida, eu tinha tanta rachadura na minha alma, que Ele pega e joga tudo no chão. Fala, Elza, você que achou que vinha depois de velho, se você esperasse ficar velho, você ia para o inferno. Ele pega, joga no chão aquele vaso e começa a fazer um outro vaso. Um vaso que hoje, quem olha, quem me conheceu no passado, olha para mim e diz, eu não acredito. Eu não acredito. Até hoje, 32 anos, até hoje tem gente que há muitos anos eu não vejo, quando me liga e fala assim, fiquei sabendo, que agora com a internet você não esconde mais nada, né? Fiquei sabendo que você é pastora. Eu disse, sim, sou pastora. Não acredito. E eu digo, minha vida mudou há 32 anos. 32 anos que Jesus entrou na minha vida e nunca mais eu fui a mesma. Hoje não tem mais medo da morte. Hoje eu sei para onde eu vou. Eu sei o que é depois da morte. Olha, que cai aqui e levanta já nos braços do Senhor. Hoje eu sei que os demônios é que perturbam. Hoje eu sei o que era aquele vazio na minha alma. Era a falta de Jesus. Aquele buraco que estava na minha alma, aquela tristeza que vinha na minha alma, aquela opressão que vinha, era a falta de Jesus. Quando Jesus entra, acabou. Porque agora você tem Jesus dentro de você. Que nessa noite, eu olho aqui para cada um desses que vão passar pelas águas do batismo. Entenda bem o que você está fazendo. Você não vai só tomar um banho aqui dentro. Aqui vai ficar o velho homem. A Bíblia diz, olha, as coisas velhas são passadas. Eis que tudo se fez novo. Não há mais condenação para nós. Não há. Se alguém puser o dedo no seu nariz e falar, você Rominho, que isso? Não acredito. Quero ver
Você fala assim: você vai ver. O que está dentro de mim hoje é poderoso para transformar a minha vida, a minha história. O que está dentro de mim é Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. O que está em nós, meu irmão, e eu quero falar para cada um que está aqui, para mim mesmo. Cada dia na presença de Deus tem que ser o primeiro. Se vocês deixar de buscar, sai do caminho. Quando se pega o caminho, não olha mais para trás. A Bíblia fala da mulher de Ló. Deus chega na hora para tirar aquela família das decepções, da tristeza, da destruição. Quando Jesus tira aquela família, a mulher de Ló olha para trás, como quem deixou algo importante para trás. Quando se recebe Jesus, não olha mais para trás. Senão vira uma estátua de sal. E uma estátua não pode fazer mais nada. Existem pessoas que estão dentro das igrejas, estão como estátua de sal, porque ficam sempre achando que ficou alguma coisa lá atrás de valor. Não tem nada lá atrás que tenha valor para mim mais. Meu alvo é Cristo. Tem o seu alvo em Cristo. Tem a sua vida em Cristo. A minha vida não se baseia na vida de outro. A minha vida se baseia na vida de Deus. Eu não temo mais o mal. Jesus está comigo. E a Bíblia diz que esse nome, ele tem tanto poder, que você pode clamar dentro do seu quarto, você pode clamar no banheiro, você pode clamar na sua sala, você pode clamar lá no sítio, você pode clamar na fazenda, você pode clamar lá naquele lugarejo, você pode clamar onde for. Se você chamar por Jesus, Ele vem te socorrer. É isso que a Bíblia diz. Não deixa a sua fé ser arrastada. Não tem uma fé arrastada, tem uma fé milagrosa. A fé de que você abre a sua boca, clama por Ele e Ele chega na hora. Esse Jesus que eu recebi há 32 anos atrás. Um Jesus que tem solução para tudo. Não temo mais. Não busco mais em homens. Busco em Deus. Não perca a caminhada com Jesus. Porque essa caminhada ela vai para frente. Não pegue nenhum atalho. Não fique escutando anjos. Escute a Deus. Porque o que Deus tem para nós é grande e é eterno. Põe a mão no seu coração e diga: Deus, eu não quero ter só uma religião. Eu não quero ser tradicional. Eu quero ter Jesus dentro de mim, mudando a minha história, mudando a minha vida e me fazendo um vaso precioso, um vaso lindo, um vaso de honra para a glória do Senhor. Amém. Bata a palma e dê glória. Oh, aleluia. Oh, xaracanta labalás. Oh, rialabachuri canta lamas.